Romanos capítulo 8. Nós iremos ler do verso 31 ao verso 39, finalzinho do capítulo 8 da carta de Paulo aos Romanos. Eu vou ler, peço que os irmãos acompanhem a leitura da Escritura Sagrada. Romanos 8, a partir do verso 31, diz assim: Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, e fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Louvado seja o teu nome, Deus, por esta certeza, Pai. Louvado seja o teu nome pela obra do teu Filho, Jesus, e por esta segurança que o crente pode ter no Senhor, uma segurança inabalável. Rogamos que o Senhor fale conosco, Deus, através da tua palavra, diante de tantas lições que temos a aprender aqui. Em nome de Cristo Jesus que te oramos. Amém. Muito bem, irmãos, esse é um texto que daria fácil para a gente dividir ele em uns 3 sermões, de pelo menos 1h30 cada um deles, dada a riqueza do conteúdo que aqui está, mas eu vou tentar fazer isso com os irmãos em alguns minutos. Irmãos, nós vivemos num mundo de incertezas, não é verdade? Num mundo de muitas incertezas, nós vivemos rodeados de incertezas que têm uma relação direta com inseguranças. Por um motivo muito básico, nós não temos conhecimento do futuro, do amanhã. Você já parou para pensar, diante de tantas tecnologias, de tantas evoluções, né, e tudo aquilo que o homem conquistou, nós não temos a capacidade de prever o próximo milésimo de segundo. Aliás, no máximo que a gente pode é prever, né? Assim como é a previsão do tempo, né? Quem nunca se preparou para ir à praia dentro de uma previsão de sol, né? Ou levou guarda-chuva dentro de uma previsão de chuva e chegando lá, o ocorrido é totalmente oposto à previsão, né? Porque é o máximo que nós conseguimos fazer. Enquanto isso, lidamos com as incertezas. E essas incertezas, irmãos, e essas inseguranças, muitas vezes trazem tristeza, angústia aos nossos corações. Talvez você esteja se sentindo assim nessa hora, diante de incertezas da sua vida. Incertezas e inseguranças que aparecem para nós na saúde, nos relacionamentos, na vida familiar. Incertezas em relação ao futuro que nos trazem angústia, preocupação, medo, ansiedade. A verdade é que se nós tivéssemos o conhecimento e também o controle total do futuro, nada disso nos angustiaria. Mas diante de todas essas incertezas, irmãos, que nós temos, e dessa insegurança natural deste mundo caído e pecaminoso, nós temos e podemos ter, e devemos ter, uma certeza.
da salvação em Cristo Jesus. O mundo diz assim, olha, a gente só tem certeza de uma coisa, né? Queremos morrer um dia, né? Isso não é ditado para crente não, viu? Só se você mudar aí, olha, a gente só tem certeza de uma coisa, que a gente vai para o céu um dia. E a verdade é que olhando para a Escritura, nós podemos ter muitas outras certezas, né? Esse texto é sobre certeza, irmãos. Esse texto é sobre segurança. Esse texto é sobre convicção. No dia que você estiver sentindo-se triste, abatido, inseguro, cheio de incerteza, de dúvidas, de preocupação, de ansiedade no seu coração, abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 8, e leia pausadamente do verso 31 ao verso 39. E você vai ter o seu coração cheio de certezas, trazidas pela palavra do Senhor, trazidas pelo próprio Cristo. Esse texto é sobre a inabalável certeza e segurança da salvação em Cristo Jesus. Nele, o apóstolo Paulo, que já vem desenvolvendo aí nos capítulos 5, 6 e 7 de Romanos, que trata basicamente sobre a soteriologia, né, sobre a doutrina da salvação, Paulo vai mostrar a segurança que nós podemos ter por meio da obra de Cristo, mostrando que nunca fomos capazes de conquistar essa salvação pelas obras, nunca fomos capazes de conquistar essa salvação pela obediência à lei. A gente tentou, mas nunca conseguimos, porque sempre falhamos. Até quando cumprimos a lei, irmãos, cumprimos com motivações equivocadas no nosso coração. E nada disso foi suficiente para nos justificar. Lembrando que um dia o justo juiz virá para julgar os povos, as nações e o mundo. E nós certamente seremos condenados diante desse juízo, porque não temos capacidade nenhuma em nós de fazer qualquer coisa que seja para adquirir sequer um minuto de atenção do Deus Santo, Santo, Santo. Quanto mais conquistar algum direito no céu ou de salvação. Logo, esta não é uma obra que pode ser conquistada por aquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer. E nisso nós podemos ter a certeza. O contexto aqui, quando começamos a ler, no verso 31, dizendo que diremos, pois, à vista dessas coisas, que coisas são? É o que ele começa a tratar nos versos anteriores. Por exemplo, se você voltar aí na sua Bíblia para o verso 26, Paulo diz também: o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque nem orar nós sabemos como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aquele que sonda os corações, sabe com a mente do Espírito, segundo a vontade de Deus, é que Ele intercede por nós. E sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Portanto, aos que de antemão chamou, a esses também predestinou, aos que para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que seja Ele o primogênito dentre os irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Então o que Paulo está dizendo é que toda obra de justificação, de santificação, de escolha, de predestinação, e a predestinação, grave sempre isso, tem a ver com a escolha do destino eterno, previamente, antecipadamente, né? Ele fez todas essas coisas mediante o seu Espírito, mediante o seu Filho, e por isso nós podemos ter a certeza de que tudo ao nosso redor coopera para o nosso bem, para o bem daqueles que foram chamados, predestinados, justificados. Então Paulo, a partir do verso 31, vem, depois de apresentar a doutrina da salvação, vem para trazer tranquilidade aos nossos corações. Sim, irmãos, porque desde que o mundo é mundo, você acha que é novo esse negócio de buscar
a salvação ou o favor de Deus pelo mérito, isso está aí no mundo desde sempre, irmãos. Um dos motivos talvez seja porque, culturalmente falando, as conquistas sempre estiveram ligadas aos méritos daqueles que a buscam, né? De um modo geral. Diante da capacidade, da força, da convicção, do intelecto, do currículo. É assim nas nossas vidas de um modo geral, irmãos. Aqueles que se dedicam, que se esforçam, que correm atrás, que buscam, que trabalham, que estudam. O natural é que eles cresçam. O natural é que eles conquistem. Mas não dá para a gente trazer isso para a salvação. Porque no que se refere ao nosso destino eterno, nós não temos capacidade alguma de fazer qualquer coisa que seja. Mas nós fomos comprados por aquele que podia fazer. Por aquele que tinha capacidade de fazer. Logo, diante dessas coisas, nós podemos entender que, por meio do seu Filho Jesus, Deus nos deu esta certeza de salvação. Então aqui Paulo começa a fazer, né, esse é um texto onde Paulo nos apresenta um monte de perguntas retóricas, né? Ele estrutura o seu pensamento neste pequeno bloco com base em perguntas as quais devem servir para a nossa reflexão, não necessariamente para serem respondidas, né? Ou a resposta a essas coisas, a essas perguntas são muito óbvias, né? A primeira pergunta é: que teremos, pois, à vista dessas coisas? Que coisas? É essas que a gente acabou de ouvir, que em Cristo nós somos predestinados, escolhidos, justificados e seremos glorificados. Que teremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Muitas vezes nos vemos sozinhos, né, diante de um mundo que se levanta contra nós. Não são poucos os cristãos que, convertidos ao cristianismo, hoje, irmãos, hoje, há poucas semanas eu acabei de ouvir um relato de alguém que se converte a Cristo e que estava sendo perseguido dentro de casa. Dentro de casa. Muitas vezes nós encontramos oposições de todos os lados. Infelizmente e tristemente, às vezes até dentro da própria igreja. Mas aí daí o foco de Paulo aqui é que você deixe de olhar para aqueles que te condenam, deixe de olhar para aqueles que te acusam, sobretudo se tal condenação e acusação for injusta, e olhe para aquele que te justifica. E olhe para aquele que decidiu não te condenar, por graça e por misericórdia. Logo, na verdade, ninguém pode nos condenar, ninguém pode se levantar contra nós. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem? Os homens? Os inimigos? Satanás? Olha, irmãos, é triste o ibope e o valor e o poder que muitas vezes um cristianismo e um evangelicalismo deturpado, torto, dá a Satanás, ao diabo. O diabo nada pode fazer, irmãos. Nada. Nós não devemos temer o diabo, não devemos temer a Satanás. Se a gente tem que temer alguém, é a Deus. Porque Satanás, o diabo em si, não leva ninguém para o inferno. Você sabe disso, né? Se não sabe, espero que saiba e grave isso aí na sua cabeça. Satanás não tem poder de condenar ninguém, irmãos. Sabe quem tem poder de condenar pessoas? O Deus Todo-Poderoso. O Deus de Israel. O Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. O meu Deus, o seu Deus. Esse tem poder. É Ele que nós devemos temer. E se Ele está ao nosso lado, se Deus é por nós, quem irá se levantar contra nós? Ah, irmãos, como nós precisamos trazer essa certeza diante das incertezas, dúvidas, medos que muitas vezes deixamos que sufoque a nossa alma e o nosso coração. Não, irmãos, Deus é por nós. Deus é por nós. É verdade que o contexto aqui é um contexto de salvação. Esse fato de Deus ser por nós não tem nada a ver com você não vai ser perseguido, atribulado, prejudicado, açoitado ou até morto. Até porque o próprio texto na continuação diz: olha, vocês são enviados como ovelhas para o matadouro. Mas lembre-se, Deus é por nós.
E se Deus é por nós, quem será contra nós? Então ele traz aqui à tona a figura de Cristo para mostrar que é nele que temos essa vitória. Verso 32, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes entregou por todos nós, porventura não nos dará graciosamente todas as coisas? Aqui Paulo nos dá a certeza, irmãos, de que nós temos absolutamente tudo que nós precisamos ter. Hoje você tem, financeiramente falando, em termos de saúde, de família, exatamente todas as coisas que Deus quer que você tenha. Como é que você sabe disso, pastor? É porque o Deus soberano está dizendo assim, olha, eu entreguei meu filho por vocês, o que mais eu não daria a vocês? Mas quem decide o que dá e o que nós precisamos e sabemos, lembre-se que é o próprio Deus. Afinal de contas, como ele acabou de dizer nos versos anteriores, nem orar direito a gente sabe. A gente precisa do Espírito Santo que interceda por nós, que ore por nós, que peça em nosso favor. Então, se ele nos entregou o seu próprio filho, o que mais ele não nos daria, caso de fato precisemos? Então Paulo vai falar sobre acusação agora no verso 33. Sim, porque um contexto aqui é um contexto de acusação, vocês sabem disso, né? A gente está falando de um grupo especificamente, irmãos, que acaba de se converter ao cristianismo, vindo de várias religiões, e a verdade é o seguinte, se hoje em dia, eu não sei se você sabe disso, né? Como é que eu costumo fazer e agir, e acho que deve ser, quando algum irmão nos procura dizendo que vai para uma outra igreja? Se vai para uma outra IPB, eu nem penso duas vezes, digo, irmão, tem que ir mesmo? Não tem, então vá em paz, vá com Deus, que Deus te abençoe, foi uma bênção você aqui, tem que ir, vá. Se vai para outra denominação, eu entendo que nós, como irmãos em Cristo, como pastores, temos que avaliar. Se é uma denominação séria, bíblica, e que se esforça para ter de fato a Bíblia como única regra de fé e prática, por mais que tenha uma divergência aqui e outra ali, eu digo também, vá em paz, irmão, vá. Mas eu não sei se você sabe disso, mas hoje nós temos denominações que fazem uma verdadeira batalha, um verdadeiro escarcéu e ameaças ao membro que diz que vai sair dessa igreja e vai para aquela outra ali. Parece esse período aqui, num tempo onde ninguém queria perder seus fiéis de suas religiões. Os judeus não queriam perder seus fiéis, os pagãos não queriam perder seus fiéis, os agnósticos não queriam perder seus fiéis, os politeístas não queriam perder seus fiéis, ninguém queria perder seus fiéis. Só que aí o indivíduo, quando se converte a Cristo, ele passa a dizer assim, olha, não se ofende não, mas só o Deus de Israel, somente Cristo é o Deus verdadeiro, o resto todos são deuses falsos. E passa a abominá-los, né? Passa a desprezá-los. É a instrução de Paulo aos Gálatas, não é isso? Se alguém pregar alguma coisa, mesmo sendo o evangelho, dizendo que é o evangelho, que seja além desse que eu tenho pregado, seja o quê? Anátema. É muito bonita essa palavra, né? A melhor palavra é despreze. Despreze. Então a gente está falando de um contexto onde os cristãos romanos foram e eram extremamente perseguidos, seriam mortos. Receberiam acusações das mais variadas de todos os lados. Então Paulo diz que na verdade eles deveriam parar e pensar, quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Nós vivemos um período muito sombrio, irmãos, no século XVI, onde a certeza da salvação não partia das pessoas, mas partia das supostas lideranças eclesiásticas. Eram eles quem diziam quem seria salvo e quem não seria. O que precisava fazer para ser salvo e o que não precisava. O quanto precisava pagar ou não pagar para ser salvo. É por isso que eu gosto sempre de lembrar, né, que o que a Reforma Protestante fez não foi trazer nada de novo a nós. O legado que nós temos de doutrinas caras, resgatadas pela Reforma Protestante, na verdade não foi outra coisa senão um retorno às Escrituras. Um retorno às Escrituras. A segurança que nós podemos ter e a certeza da salvação não nasce da caneta de Calvino ou Lutero. Nasce da caneta de Paulo. Nasce da caneta do Espírito Santo, dizendo a nós, olha, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Deus já os elegeu. Deus já te elegeu. Parta dessa segurança. No máximo eles podem lhe matar.
O que para você seria vantagem, porque você vai direto encontrar com Cristo. Fecha os olhos aqui e acorda lá já, ao lado do Senhor. Porque nós somos justificados, na verdade, pelo próprio Deus, verso 33. É Ele quem os justifica. Quem pode nos condenar? Quem nos condenará? Foi Cristo Jesus quem morreu e ressuscitou, o qual está à direita de Deus, e intercede por nós. É bom termos gente que interceda por nós, não é verdade? Como é bom às vezes você ouvir assim. Essa semana eu liguei para um amigo que eu não falava já há semanas, talvez há meses. E ele disse assim, olha, a gente nunca mais falou, mas essa semana eu orei por você. Como é bom ouvir isso, né? Gente que intercede por nós, né? Gente que às vezes a gente nem conhece, que intercede por nós, que ora por nós. Agora imagine você ter o Espírito Santo e Jesus Cristo intercedendo por você. 24 horas, em todo momento, desde a eternidade. Paulo, em poucos versículos, ele diz que é o Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Não, peraí que ainda vai chegar a primeira pessoa da Trindade, porque Paulo também nos garante que é o próprio Cristo que está à direita de Deus e intercede por nós. Que magnífica notícia, irmãos. Que maravilhosa verdade do Evangelho de Cristo por nós. Que deve trazer para nós alento, alívio, tranquilidade, calmaria em meio à turbulência, muitas vezes dos nossos corações. Mas não satisfeito com isso, ele quer trazer mais certeza e dizer, olha, quem nos separará agora, não apenas daquele que intercede por nós, que nos justifica, mas que nos ama. Quem poderá separar-nos do amor de Cristo? Do amor de Cristo. Muitos ainda estão nessa incerteza, irmãos. Tratando o amor de Cristo e a salvação como se fosse uma chave que pode ser perdida. Eu não sei você, mas eu vivo perdendo chave, misericórdia. Parece que ela some do lugar, né? Você bota ela aqui e fica olhando, você vira, não está mais lá, né? Não, irmãos, a salvação não é assim. Porque não somos nós que cuidamos da nossa salvação. Aquilo que a gente cuida, a gente perde, né? Se deteriora, a gente se desfaz. Você já se desfez de algo que você se arrependeu depois? Rapaz, não deveria ter vendido tal coisa, né? Não deveria ter jogado no lixo. Não deveria ter doado, né? Agora estou aqui precisando, né? Tem gente que tem tratado a salvação dessa forma, irmãos. Não, irmãos, nós somos justificados por Cristo, predestinados pelo Senhor, justificados por Ele, alcançados pela sua intercessão e pelo seu amor. Quem pode nos tirar isso, irmãos? Quem? Nós mesmos? Nós mesmos podemos recusar, rejeitar e dizer não a algo já posto e já feito pelo próprio Cristo? Esse é um livre-arbítrio, irmãos, que insulta a soberania total de Deus. Insulta o controle total de Deus. Porque se eu posso escolher o que vai ser feito da minha alma, então eu sou o Senhor da minha vida. Eu sou o Senhor do meu destino. Não Deus. Não o Senhor. Quem nos separará do amor de Cristo? E aí a gente poderia gastar um tempo só falando de cada uma dessas coisas aqui, né? A tribulação, esse texto é para os atribulados, para aqueles que sofrem, com doenças que não vêm a cura, com dificuldades financeiras que não passam, com conversões de filhos, de maridos e de esposas que não acontecem. Essas coisas nos trazem tribulação, irmãos, angústia mesmo, tristeza. Mas lembre-se que isso não pode ser tão grande ao ponto de ele separar do amor de Deus. Será a angústia, a perseguição, a fome. Fome aqui é literal, viu, irmãos? Você já ouviu a falácia dizendo que crente não passa fome? Não, passa sim. Passa, tem crente passando dificuldades aí, irmãos, lutas. Será a nudez? Paulo exagera, né? Olha, você pode chegar ao ponto, rapaz, de não ter o que comer, não ter nem o que vestir, e logo nós
pensamos aqui, né, na figura de alguém que está em situação de rua, né, que não tem nada. A ideia aqui é o seguinte: olha, se você estiver numa situação da mais miserável possível, aos olhos do homem, sendo perseguido, atribulado, angustiado, você não tem o que comer, nem o que beber, nem uma roupa para vestir, ainda assim, encontre alegria, contentamento no seu coração, porque você é salvo em Cristo Jesus. Você vai morar no céu. Jesus te ama. O que isso aqui faz cair por terra também, né? Isso aqui é um texto que traz desespero aos teólogos da prosperidade, né? Porque o que Paulo está considerando é exatamente isso aqui. Sim, é possível que em Cristo você passe por tribulação, angústia, nudez, perseguição, perigo e espada. É possível que você seja até ameaçado de morte. Ainda assim você foi alcançado pelo amor de Cristo, e nada pode lhe separar disso. Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo e fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Eu gosto muito desse texto, irmãos. Gosto muito desse versículo, porque ao mesmo tempo que ele nos traz e pode nos trazer temor diante de uma realidade posta, e eu só consigo imaginar, né, com essa ideia da ovelha considerada como ovelha para o matadouro, né? Eu só consigo vir à minha mente aquela cena, né, de um curralzinho onde as ovelhas entram, né, ao ponto de ficar uma por uma, e elas vão na fila até chegar o momento onde ali elas serão sacrificadas e mortas, né? Uma por uma, né? A ideia é essa. É essa a ilustração aqui. Mas aí vem o verso 37, que talvez seja um dos versos mais magníficos, né, do Novo Testamento, que em 2 linhas, com poucas palavras, traz tanta certeza aos nossos corações. Vamos ler todos juntos, verso 37. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Que expressão magnífica, né? Mais que vencedor. A gente não tem um exemplo disso aí, né? Na vida, na história. Porque o indivíduo vence ou ele perde, não é assim? Só existem 3 lugares no pódio, né? Historicamente falando, desde as primeiras Olimpíadas, né? Só tem o primeiro, segundo e terceiro lugar, né? Nós que gostamos de futebol, só tem um campeão e um vice-campeão, não é isso? Mas olha só, a Bíblia traz um status de alguém que é mais que vencedor. Mais que vencedor. Por quê? Por causa do grande amor com que Ele nos amou. E parece que Paulo nesse dia estava desesperadamente inspirado, né? Porque ele podia parar por aqui, né? Tá bom, Paulo, a gente já tem certeza dessa salvação. Não, deixa eu deixar mais claro para você. Logo, pense que em todas as coisas somos mais que vencedores, porque eu estou bem certo, então, de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados. Olha aqui, ó. Ah, porque fizeram um trabalho espiritual, o inimigo está se levantando. Rapaz, não dê a mínima para o inimigo, não. Ah, porque fizeram um trabalho, pode deixar fazer o trabalho que quiser. Olha como é um cúmulo de absurdo, crente imaturo que teme trabalhos de olho gordo, de magia, irmãos, queridos, rapaz, isso aí é nada. Eu posso orar e repreender? Pode, mas se você não orar e não repreender, não vai acontecer nada também não, porque a maldição não vem sobre a sua vida. Não é porque você ora ou deixa de orar, ou pede livramento, ou deixa de pedir livramento. Nós devemos orar porque devemos mesmo, e é instrução nossa. Mas você acha que se Deus fosse lhe livrar somente daquilo que você pede livramento, como é que você estaria? Misericórdia, você acordou hoje, pediu livramento? Você pediu para que Deus livrasse de acidente no trânsito? Que caísse um raio do céu no céu? Alguém pediu isso aí? Eu não pedi. Aquele que se entregou por nós, irmãos, é aquele que faz com que nada dessas coisas possa nos separar do seu amor. Foi Ele que nos comprou. Jesus
registrado lá no Evangelho de João, vai dizer que, olha, essas são minhas ovelhas, ovelhas que o Pai me deu, e essas ovelhas que o Pai me deu, de modo algum, eu as lançarei fora. É Paulo nos dando essa certeza aqui de que, olha, logo, fique tranquilo e assegurado de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir. A ideia é que, olha, nem hoje, nem amanhã, e até o último dos dias da sua vida, nada pode lhe separar do amor de Deus, nada pode tirar a sua salvação. Logo você pode ter certeza dela. Nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura pode separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Irmãos, a certeza da salvação, ela serve não apenas para olharmos para o futuro e para o mundo por vir, na glória celeste a qual está preparada para nós, mas ela também serve de consolo e conforto para nós hoje. Porque aquele que operou esta obra tão magnífica de salvação por nós é o mesmo Senhor Cristo, Rei e Pastor, que tem cuidado de nós. Talvez você esteja vivendo uma dessas situações aqui: perigo, espada, fome, tribulação, angústia. Com isso, a palavra do Senhor nos lembra que nós podemos descansar nele e ter a certeza que ele tem cuidado de nós. O seu Espírito tem intercedido por nós, e ele, que está à direita do Pai, também intercede por nós diariamente, constantemente, em todo tempo, em todo momento. E por isso nós podemos ter essa certeza e descansar no Senhor. Que o Senhor nos encha, irmãos, que o Senhor nos encha desta certeza do Evangelho, e que seja essa a mensagem que preguemos, que brademos e que anunciemos nos quatro cantos desse mundo, a começar desta igreja, a começar deste bairro, do seu bairro, desta cidade, para que as pessoas de fato possam conhecer e serem alcançadas pelo Evangelho de Cristo Jesus. Vamos nos colocar de pé e vamos orar ao Senhor, consagrando as nossas vidas a Ele. Senhor, muito obrigado, Pai, por esta certeza, por essa convicção, por essa fé inabalável que podemos ter na Tua obra de salvação por nós na cruz do Calvário. Ó Deus, eu quero colocar diante do Senhor os irmãos que aqui estão, aqueles que nos ouvem, que eventualmente diante, Deus, sobretudo na luta contra o pecado, diante das tribulações, das angústias, dos sofrimentos, muitas vezes se veem distantes do Senhor e até duvidam, Deus, de sua salvação e de sua fé. Que o Senhor traga, Deus, a Tua palavra a estes corações, trazendo ânimo, alegria, vigor, contentamento no Senhor, fazendo-os lembrar que nós temos o Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Temos Cristo que ao lado do Senhor também intercede por nós. Obrigado, Deus, porque nada pode nos separar do Teu amor. Teu amor que nos alcançou, nos enche dessa certeza, e que não apenas sejamos convictos disso, mas que, assim como Paulo, possamos pregar esta mensagem para outros, para que eles também sejam alcançados pelo Teu amor e pela Tua graça. Rogamos essas bênçãos ao Senhor, pedindo que o Senhor também nos despeça, Deus, com a Tua paz, com a Tua bênção, a qual nós tanto carecemos. E que o amor de Deus, o nosso eterno e bondoso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o poder, a comunhão, a presença e a consolação do Espírito Santo estejam sobre todos vós, povo de Cristo, aqui em toda a face da terra, desde agora e para sempre. Amen.